Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e na videoaula de hoje vamos continuar a nossa saga pelo capítulo de capacitância. Lembrando que as nossas aulas são para o curso de Física 2, né, Física Geral 2, o eletromagnetismo que adota o Fundamentos da Física, volume 3, né, o Halliday, volume 3, tá? Na aula anterior a gente definiu o que era um capacitor, a capacitância, né, vimos quais são os elementos básicos para ter um capacitor e aplicamos o caso de como calcular a capacitância de placas paralelas, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico e de um capacitor esférico, como é que calcula a capacitância nesses dois casos e como é que os capacitores podem ser associados, tá certo? Então vamos lá. No caso do cálculo da capacitância para capacitores cilíndricos, né, a gente tem que ter obviamente cilindros, né? Então a forma dos capacitores tem que ser cilíndrico. Então eu tenho aqui um cilindro menor e um cilindro concêntrico, né? Coaxial com um cilindro menor aqui fora, tá? Por conveniência, eu vou dizer que o cilindro menor de raio A ele está carregado positivamente, tá claro até aí? E o cilindro maior de raio B ele está carregado negativamente de carga Q negativo. Lembrando que ao final da aula passada eu dei digamos, uma receitinha de bolo de como calcular a capacitância, né? O primeiro passo era você supor cargas nos condutores, tá? O segundo passo é calcular o campo elétrico, tá? Calcular o campo elétrico, lembrando novamente que você pode calcular através da lei de Gauss ou não, tá? Isso vai depender das simetrias do problema. Nesse caso, a simetria favorece a utilização da lei de Gauss. E a gente já calculou o campo, né, de um capacitor, não, desculpe, de um cilindro carregado. E como é que fica esse campo, né? Uma coisa importante é que para usar esse tipo, nosso capacitor ele tem que ser longo, né? Para a gente desprezar os efeitos de bordas aqui nas tampas superiores e inferiores, tá? E ser longo significa só que o tamanho dele, o L, seja muito maior do que os raiozinhos A e B, ok? Então, o campo elétrico pode ser determinado pela lei de Gauss, que a gente já calculou anteriormente, tá? Usando a integral da superfície fechada de ENdA, o que é envolvido sobre ε0. Você vai desenhar um cilindro, né, coaxial com um cilindro menor, e esse cilindro ele vai estar entre A e B. A carga envolvida vai ser a carga positiva, Qzão. Então eu posso colocar aqui Qzão sobre ε0. E a área só vai ter a parte lateral, porque como o cilindro é longo, as tampas não vão contribuir para o fluxo. E a área lateral ela é dada por 2π Rzinho, que é o raio da gaussiana, vezes o tamanho dele, vezes L, tá certo? Então, isso aqui pela lei de Gauss a gente chega nesse resultado aqui, tá certo? Quem não lembra, volta algumas aulas aí e assiste que a gente já calculou isso, tá certo? Tendo em mãos o campo elétrico, tá? A gente parte agora para calcular a diferença de potencial, né? A diferença de potencial seria nada mais nada menos do que calcular a integral da placa do condutor positivo por conveniência até o negativo de E escalar ds, não é isso? Beleza? Como o ds ele está da placa do condutor positivo para o condutor negativo, ele está na direção radial. Então, posso supor que o meu ds, desculpa, aqui seria o ds vetor, tá bom?
aqui seria o ds vetor, ele está na direção radial, e o campo também está aqui saindo do condutor positivo para o negativo, então como eles estão, o E está paralelo ao ds, isso aqui vai simplesmente ficar a integral de E dr, beleza? E quem é o E? Então o E a gente sabe que o E é dado por isso aqui. Da placa positiva, que tem raio A, até a placa negativa, que tem raio B. Então, resolvendo aqui essa integral, a carga 2πε0L é tudo constante, sai, só vai ficar a integral de dr sobre r de A até B. Isso aqui é a integral do logaritmo, né? A integral do ln. Então, isso aqui vai dar a integral do ln de B sobre A, né? Porque vai dar o ln de B menos o ln de A. O ln de B menos o ln de A é o ln de B dividido por A. E aí, depois que a gente acha a DDP, a gente encontra a DDP em função da carga envolvida. E aí, para determinar a capacitância, a gente divide a carga pela DDP. E o que sobrar na igualdade é o que a gente define como a nossa capacitância. Então, a capacitância, que é a carga sobre a DDP, manipulando aqui a equação, a gente vai ficar com 2πε0L dividido por ln de B sobre A. Note que o 2π, né, ε0, tá? O 2π nem tanto, mas o ε0 é a característica aqui do meio da capacitância, e o L e o ln de B sobre A são fatores geométricos, ou seja, dependendo do raio, dependendo do tamanho do cilindro, a capacitância vai mudar, tá certo? Tranquilo? Até aí, gente? Dúvidas? Não? Então, se não tem, seguimos. Para calcular a capacitância de um capacitor esférico, tá certo? Então, por simplicidade, tá? A gente vai considerar aqui uma esfera, tá? Maciça de raio A, e de novo eu vou considerar que a parte interna está carregada positivamente, que é o primeiro passo, e a esfera externa, tá? Ela de raio B está carregada negativamente. Então a gente tem que sempre supor que eles têm uma carga Q nos condutores, tá bom? Depois que a gente supõe as cargas, a gente calcula o campo elétrico, é o passo 2. Mas o campo elétrico nessa região entre A e B equivale ao campo elétrico dessa carga Q positiva aqui, tá? Então, nessa carga Q positiva, deixa eu só apagar aqui, que faltou escrever aqui a carga. E a carga e o campo elétrico nessa região entre A e B equivale ao campo de uma carga pontual de carga Qzão, que é o Q sobre 4πε0 Rzinho, onde R é o raio da gaussiana e ele está entre A e B. Tá? Usei aqui lei de Gauss, aí você pode usar qualquer coisa. No caso do esférico é bem simples de se calcular. E aí você calcula o campo elétrico, se você já conhecer, ótimo. E aí a partir do campo elétrico a gente vai calcular a DDP usando, que é a DDP, tá? É a integral da positiva para a negativa. Ô Mário, mas aqui tem um sinal de menos. Sim, tem um sinal de menos, gente. Aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos. Só que é a DDP do inicial, né? Positivo para o negativo. Só que quando a DDP faz isso, o final é negativo. É o contor negativo. E o inicial é o contor positivo. E essa diferença, ela é negativa, né? Porque o potencial no contor negativo é menor do que o potencial no condutor positivo, né? O potencial ele diminui de A para B. Então, como esse aqui ia dar um valor negativo, eu tiro o sinal aqui de menos das integrais. Isso facilita o nosso cálculo, tá? Outra coisa, novamente, é que o ds ele é paralelo
ao E e ele está novamente na direção radial. O meu deslocamento também está na direção radial. Eu estou saindo do condutor, da superfície do condutor 1 até o condutor 2, que é B. Tá? Então, isso aqui, o E é paralelo, e o ds também resume novamente a um dr. Então, você calcula da positiva é A até B, o campo é o campo de uma carga pontual, né, como se fosse do condutor 1, na direção dr. Então, tudo isso aqui é constante e sai da integral, só vai ficar a integral de A até B de dr sobre r ao quadrado, e essa integral aqui é simples de resolver, que é menos 1 sobre r de A até B. Colocando aqui, vai dar o Q sobre 4πε0 é evidência, 1 sobre B, menos 1 sobre B, né? Mais 1 sobre A, resolvendo, né? Tirando o MC, a gente sobra que a DDP vai ser Q sobre 4πε0, B menos A sobre AB, tá? Se não entendeu a manipulação, é só abrir aqui, né? Fazer a soma de frações de 1 menos B mais 1 sobre A, tá? Nada de outro mundo, tranquilo, tá? E aí, depois que a gente calcula a diferença de potencial, novamente a gente fica, ó, a diferença de potencial em termos da cargas e constantes do problema, né? E a gente divide a carga pela DDP para a gente achar a nossa capacitância. Então, manipulando isso tudo, vai ficar que a capacitância é 4πε0 B sobre 4πε0 AB sobre B menos A. Tá? Onde, novamente, né, o ε0 é o meio em que se envolve e o A e B são fatores geométricos. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então, calculamos agora a capacitância de um capacitor esférico, de um capacitor cilíndrico, na aula passada, de placas paralelas. Esses são os mais comuns, tá certo? Vamos aqui, para terminar a aula de hoje, falar da associação de capacitores, tá? Ela pode acontecer de que os capacitores podem estar associados de maneira paralela, em série ou mista, né? E aí a mista você vai misturando o que a gente vai calcular agora, tá? O símbolo para em circuitos elétricos do capacitor é esse símbolo aqui, é como se fosse duas plaquinhas paralelas, tá certo? Então esse é o nosso símbolo. Então, para o primeiro caso, vamos considerar o caso 1 para calcular no capacitor, é o caso em que eles estejam em associação em paralelo. E nesse caso, como a gente sabe, o capacitor ele está em paralelo quando todos estão submetidos à mesma DDP. Tranquilo? Então, vou fazer aqui um arranjozinho. Então, coloquei aqui 3 capacitores em paralelo, tá? Então, aqui eu tenho a minha fonte, tá? Que está me fornecendo uma tensão V. E aí eu tenho o capacitor 1, que ele tem uma capacitância Q1 e uma carga Q1. O capacitor 2 ele tem uma capacitância 2 e uma carga Q2. E o 3 ele tem uma capacitância C3 e uma carga Q3. Tá? Por simplicidade, você poderia fazer para 2, para 4, para N. Tá? O resultado final vai ser semelhante. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero substituir esses meus 3 capacitores por um só capacitor, que provoque as mesmas condições que eu tinha se tivesse os 3, tá certo? Então, esse único capacitor, ele vai ter uma capacitância que eu vou dizer que é equivalente, ou seja, é a que substitui essas 3, e uma carga Q. E aí, por conservação de carga, é fato a gente saber que essa carga aqui, ela vai ter que ser a soma dessas 3 cargas, beleza? Só que a gente sabe como é que é a carga de cada capacitor. A carga de cada capacitor é a capacitância vezes a DDP. Então, essa carga equivalente, digamos assim, seria a capacitância equivalente vezes a DDP que ela está submetida, que é V. Em 1, seria a capacitância de 1 vezes a DDP que 1 está submetida, que é V, tá? A DDP. E a gente supõe, né, como eles estão em paralelo, que como todos têm a mesma DDP, então isso aqui vai ficar C equivalente vezes V, C1 vezes V, mais C2 vezes V, mais C3 vezes V. Como todos estão com a mesma DDP, né, ou seja, em paralelo, a gente pode cancelar
as tensões e sobra que a capacitância equivalente é a soma das três. Ou seja, a capacitância equivalente ele é maior do que todas, né? Ele é maior do que C1, ele é maior do que C2 e ele é maior do que C3, porque ele é dado pela soma das três, beleza? Se você tivesse mais capacitores em paralelo, você somaria todos os termos, tá? Então, para um caso geral de N capacitores, a capacitância equivalente de capacitores em paralelo é a soma das capacitâncias de cada um. Tranquilo? Para o caso em que os capacitores estejam em série o que acontece é que, por eles, a definição é que passam a mesma corrente. Tá? Se vão passar a mesma corrente, né, é porque eles vão estar inicialmente submetidos à mesma diferença de potencial. Obviamente, eu tenho que supor que todos no início estavam, digamos assim, descarregados, tá? Com a mesma carga, pelo menos. E como eles vão estar submetidos à mesma fonte, a carga ela vai circular passando por todos igualmente, né? Então ele vai carregar todos igualmente, tranquilo? E aí nesse caso o que a gente pode usar é uma conservação de energia, né? Porque a DDP total vai ser a soma da DDP entre, entre C1, entre C2 e entre C3, tá? Então, cada um está submetido a uma tensão diferente, né? Você tem uma queda quando você passa, mas a soma dessas tensões, né, tem que dar a tensão total fornecida pela fonte, né, pela bateria. Então, por uma espécie de conservação de energia, a tensão seria dada pela soma das tensões, e a gente sabe que a tensão em cada um seria, no caso de um circuito equivalente, que eu substituísse isso por um só, seria a carga equivalente a eles, pela capacitância equivalente. Isso seria igual a V1, que seria a carga sobre C1, mais V2, que seria a carga sobre C2, mais V3, que seria a carga sobre C3. Como todos têm a mesma corrente, a mesma carga, eu posso cancelar e sobra aqui um inverso da minha capacitância equivalente seria 1 mais C1, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, ou seja, o inverso da capacitância equivalente é dado pelo inverso da soma dos capacitores. Se eu tiver vários capacitores, ou seja, N capacitores, o inverso da minha capacitância seria dado pelo somatório de 1 sobre Ci, e esse somatório indo de 1 até N, que seria o número de capacitores. Beleza, gente? Dúvidas? Tranquilo? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre a energia no capacitor, falar sobre densidade de energia e sobre dielétricos, né? Definir o que é um dielétrico e como é que o que é que a atuação do dielétrico faz nos capacitores e também, basicamente, na eletrostática. Beleza? Então, se gostou, não esquece de deixar o like e se tiver alguma dúvida, me procura no Instagram, @profMarioRocha, ou deixe aí nos comentários, que eu estarei tirando todas as dúvidas assim que possível. Beleza? Falou, valeu, fui!